Nossa São Paulo participa às terças aqui com a gente do Bom para Todos, mas hoje a Rede Nossa São Paulo está lançando uma pesquisa inédita sobre a percepção de paulistanos em relação à pandemia. E por isso a gente trouxe a rede para essa quinta-feira também, tá bom? Esse é o 4º capítulo da pesquisa Viver em São Paulo, especial pandemia. E a Carolina Guimarães já está com a gente para nos ajudar a entender os números e os resultados, as informações dessa pesquisa. Oi, Carol, tudo bem? Oi, tudo bom com vocês? Boa tarde. Exatamente, essa é a nossa 4ª pesquisa, essa pesquisa que começou com essas edições inéditas, tentando entender, né, o comportamento e a experiência, a vivência do paulistano, infelizmente também com algumas limitações, porque a gente só conseguia chegar na classe A, B e C, porque foi toda feita via internet, por razões óbvias de não conseguir a campo, e agora a gente vai voltar para a nossa pesquisa conseguindo abordar as classes B e E, com outros temas que a gente vai trazer aqui, mas é bastante interessante a gente ver, né, essas diferenças entre a primeira e a segunda, e a terceira e a quarta, quando a gente começa a ver o tema da flexibilização. A gente comentou aqui na última vez como o tema de fazer quarentena, mas com a flexibilização mudou um pouco, e a gente vê isso mudando. E aí, nessa pesquisa, a gente traz 2 temas bastante interessantes, que é sobre educação, então volta às aulas e trabalho e renda, e a gente vê algumas tendências e alguns desafios, né, porque eu acho que a gente abre o comércio, abre shoppings, mas não abre parque, não abre escolas, então eu acho que a gente está lidando com muitos temas complexos e muitas vezes que se contradizem. A gente falou muitas vezes no começo aqui que a gente não tinha precedentes, né, para isso, óbvio que já teve outras pragas, mas é muito diferente, especialmente num contexto urbano, então é muito difícil você ter parâmetros, então você ter benchmarks para comparar e falar, ó, isso deu certo, isso não deu certo. Então tem muito essa coisa de testar e errar, e muitas vezes errar querem dizer vidas, então é um grande desafio. Certamente. Vamos começar falando sobre educação, então, porque tem um dado bastante interessante. Poucas coisas são unanimidade entre a população, mas quando a gente fala em volta às aulas, retomada das aulas nas escolas, isso parece, de alguma forma, ser uma unanimidade. Na verdade, a tela anterior, a tela 14, que mostra para a gente que 81% dos moradores da capital paulista consideram inadequada a retomada das aulas presenciais nas creches e escolas da cidade. É um número bastante alto, né? Mais de 80%, então. Exatamente. Eu acho que isso também mostra uma desconfiança no poder público, no sentido de, para abrir, você tem que garantir um grande distanciamento social, né? Você também tem que garantir, por exemplo, já houveram pesquisas que mostraram que se você consegue fazer muita testagem e você consegue fazer um rastreamento, você consegue diminuir, né, essa possibilidade de contágio nas escolas. Mas como que a gente pode contar com isso aqui no Brasil, que a gente não tem muito teste, e esse rastreamento, até quando a gente vê, tipo, índices em Londres, por exemplo, o rastreamento tem que ser muito alto. Então, eu acho que esse medo de não confiar numa outra instituição, né? Porque eu acho que as pessoas, por exemplo, as pessoas e suas famílias estão indo para as ruas, mas eles confiam no seu próprio comportamento. Quando você terceiriza o seu próprio filho, ou filha, né, que é uma coisa de grande valor, para um outro ente, né, para uma escola, você não consegue controlar isso. Então, eu acho que esse é o grande medo da sociedade como um todo. Dentro dessa discussão sobre escolas, tem um outro número bastante interessante, que é o seguinte: 82% dos entrevistados, o risco de contaminação vai aumentar com a volta às aulas. Então, as pessoas têm essa preocupação, e 80% também é grande. Não, com certeza. Eu acho que tem muito a ver com como que eu consigo saber se o filho ou a filha da outra está fazendo um bom isolamento, ou está fazendo essa quarentena, se está fazendo esses comportamentos de usar máscara ou não. Então, você... infelizmente ou felizmente, né, as crianças, elas são... Então, você não tem como garantir que elas não vão passar. E aí, por exemplo, se você tem pessoas de risco, né, que moram na sua casa, ou se você tem alguma doença prévia, você fica com muito medo de o seu filho estar indo a um espaço que você não consegue controlar. E aí, depois, isso virar um grande custo para a sua própria família. Então, acho que esse medo é muito claro.
Outros dados, desafios para professores e profissionais da escola após a retomada das aulas. A gente tem um outro gráfico, tá aí, ó, uma outra tela. 69% acreditam que o risco de contágio na comunidade escolar é um problema, devido às dificuldades de manter medidas sanitárias e de distanciamento social. Em segundo lugar, ali já aparece defasagem entre os alunos que conseguiram acompanhar o ensino remoto e os que não conseguiram, né? Não, exatamente, eu acho que é bastante interessante isso. O primeiro é esse tema do risco de contágio na comunidade escolar, ou seja, como que a gente vai garantir essas medidas, né, e essas medidas sanitárias de distanciamento social, ou seja, não é todas as escolas que você consegue ter essa possibilidade. A gente sabe muitas vezes dos desafios das escolas, que muitas vezes tem muitos alunos por aula, então como que você consegue fazer isso e ter, por exemplo, limpeza e todo banheiros e tal. O segundo, acho que é muito triste, porque é exatamente isso, é a gente reconhecer que não todo mundo teve acesso. Então, essa mesma pesquisa, ela mostra, por exemplo, que um dos grandes desafios foi a infraestrutura. Então, claro que quando os alunos voltarem, os alunos vão ter aprendizados muito diferentes. Você teve pais, por exemplo, também que não conseguiram acompanhar esse processo de aprendizagem, que também foi muito importante, porque estavam trabalhando, ou então porque tinham outras coisas, ou mais filhos, e aí você vai ter outros que conseguiram acompanhar. Então, vai ser um grande desafio, realmente, para esses professores, para chegar a nivelar esse ensino, né? Eu acho que está se mostrando muito os grandes desafios que essas crianças vão ter no longo prazo, que é um problema de saúde mental e um problema de aprendizado a longo prazo, sim. Ainda nessa tela tem um ponto que chamou bastante atenção. Volta para a gente, por favor, aquela tela. Olha só, superlotação das salas de aula com 37%, tendo em vista a tendência ao aumento de matrículas na rede pública, porque a gente vive de fato essa crise econômica, muitos pais demitidos durante esse período de pandemia, e daí é claro que há essa tendência de repente, tirar o filho de uma escola particular e colocar na escola pública, né? Exatamente, tem muitos pais, por exemplo, empreendedores que tiveram uma renda diminuída durante essa pandemia, que vão ter que utilizar esse sistema público, e aí isso está completamente relacionado ao primeiro tema, de como que você consegue fazer esse isolamento social uma superlotação. Então, são esses grandes desafios que um vai complementando o outro e vai ficando um desafio ainda maior, né? E daí a gente entra no tema de trabalho e renda. Daí tem uma tela também mostrando que 3 em cada 5 paulistanos perderam a renda total ou parcialmente nesses últimos 30 dias por conta da pandemia. É um número bastante alto. A gente tem, inclusive, um comparativo com o mês anterior ali, ó. Na verdade, com abril. Então, em abril, ali, vamos no... É que no apanhado, né? Diminuiu um pouco, diminuiu muito e perdeu completamente a renda. Então, a gente, agora em agosto, tem 3 em cada 5 perdendo a renda. Mas são números muito parecidos. Agora, só nesse último mês que, não perdeu completamente a renda, que são números um pouquinho diferentes. Mas em relação a diminuir um pouco e diminuiu muito, são números bastante parecidos, né, Carol? Exatamente, mas chamou realmente a atenção esse não perdeu completamente. A gente ficou tentando analisar exatamente o que quer dizer isso, né? E aí a gente ficou trazendo um pouco a reflexão que no começo, eu acho que houveram muitas demissões, especialmente logo no começo, com esse medo, né, de a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente tem que reduzir custos. E eu acho que ao longo da quarentena as pessoas foram se reinventando, tiveram uma resiliência e estão repensando modelos. A gente tem até mais informação que é bastante interessante sobre trabalho e renda, como quais as características, né, ou tendências que a quarentena trouxe para ficar. E uma delas, por exemplo, é o trabalho home office e o outro é vendas online. Então, eu acho que muitas empresas, organizações tiveram que se reinventar, fazerem outros bicos ou freelancers, assim, que aí você consegue reduzir um pouco, porque também, né, se adaptando ao contexto. Então, isso é bastante interessante ver e mostra a resiliência do brasileiro.
E daí a gente vai para mais um dado também sobre, na verdade já é um dado finalizando, né, que é em relação à concordância com frases que foram apresentadas. Daí a gente tem um pouquinho de como estão pensando os paulistanos nesse momento. Por exemplo, 91% também, assim, outra unanimidade, agora de fato uma unanimidade, acreditam que o investimento em ciência é importante para melhorar no futuro respostas da sociedade para crises como essa atual. Nesse momento que a gente vive um negacionismo da ciência, é bom ver um número como esse, né, Carol? É super bom. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado em se animar demais, assim, porque realmente a gente vive um negacionismo, a gente vive questionamentos sobre se vacina é bom ou não, sobre terraplanagem. Então, assim, é importante a gente entender que assim, né, a ciência ela não traz soluções assim, instantâneas. É um longo processo de investimento. Então, se a gente tem esse reconhecimento, é de fato entender o papel da universidade, né, que a universidade teve um papel incrível nessa pandemia de conseguir, por exemplo, fazer a custos muito baratos, equipamentos de proteção, por exemplo, e não colocar ela de balbúrdia, ou então entender a importância do investimento na ciência, seja na universidade, ou seja nos diferentes ministérios. Então, é entender que é um processo e que a gente precisa investir sempre para ter bons resultados. Então, que isso seja uma conscientização para longo prazo, não uma conscientização esporádica, né? E eu acho que nessa mesma tela, o que chama muita atenção, de um lado a ciência, mas de outro lado, a importância da arte, a importância de como a arte, né, e a arte de uma maneira muito ampla, foi importante para manter a saúde mental das pessoas e como pessoas começaram a buscar, por exemplo, plataformas, seja Netflix, seja Amazon, seja outras, para conseguir ter uma saúde mental e ficar em casa bem, né? Então, acho que isso é outro tema. A gente fortalecer a ciência, mas também fortalecer esse outro, a filosofia, a comunicação, que é super importante também para a gente sonhar, para a gente imaginar o futuro. Então, acho que essas duas afirmações são bastante importantes. E como a gente vem falando sempre, né, que essas conscientizações fiquem, e especialmente sejam levadas nas eleições municipais desse ano, que são super importantes e tem muito espaço para ter programas para melhorar isso na cidade de São Paulo. Eu acho ótimo que esses dois pontos tenham aparecido ali como os principais, realmente, cultura, ciência. E daí, você falou em eleições, tem um último ponto nessa tela, traz pra gente, que eu achei também bastante interessante, e faz o link com essa questão das eleições. Ali, ó, 42% acreditam que a pandemia vai prejudicar a campanha eleitoral deste ano, e por isso vai ser mais difícil escolher um candidato para prefeito. Tá bom, é menos que a metade, mas existe uma parcela da sociedade, dos paulistanos, que acreditam que vai ser mais difícil por conta da pandemia escolher esse prefeito. Eu acho que assim, ainda está longe do imaginário das pessoas o tema das eleições. Eu acho que agora começa a se aquecer, especialmente com as convenções partidárias. Então, a gente começa a ver pipocando várias matérias, e acontece num período também que a pandemia, né, que as mortes ainda bem estão diminuindo. Então, eu acho que começa a ter mais espaço para as pessoas pensarem nisso. Eu acho que com certeza a saúde vai ser um grande tema, e que bom, que eu acho que a gente tem muito a melhorar sobre isso. E sim, eu acho que de repente não vai ser um ano que vai ter tanta importância, vai ser uma campanha pequena, mas é isso, né? 42%, e de repente isso mude daqui a um tempo, porque essa pesquisa foi feita em agosto. Então, de repente, em setembro, em outubro, esse tema começa a se esquentar mais. Claro. Carolina Guimarães trazendo então os dados dessa pesquisa da Rede Nossa São Paulo, dados e análises da pesquisa aqui para a gente. Carol, obrigada. Até semana que vem. Um beijo para você. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.